Amados irmãos, hoje o sermão tem como título Portas, Caminhos, Destinos. Portas, Caminhos, Destinos. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Jesus Cristo está falando aqui num contexto de Mateus capítulos 5, 6 e 7, aonde ele está proferindo, proclamando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão aonde Jesus diz o que ele espera de cada um de nós. Vale muito a pena você ler Mateus capítulos 5, 6 e 7, porque se você tem alguma dúvida do que é que Jesus espera de sua vida, se você ainda não entendeu o que Jesus quer de você, o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você se comporte, quais são os princípios e valores do seu reino, você encontrará todas essas informações em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Se você cuidar de ler e obedecer o Mateus capítulos 5, 6 e 7, você estará vivendo alinhado com a santa vontade de Deus. Por isso quero desafiá-la a ler esses 3 capítulos, a meditar nessas palavras, a viver essas palavras. Mas aqui no capítulo 7, no verso 13, Jesus, já indo para o final do sermão, ele faz essa afirmação muito importante: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. É importante entendermos que esse texto não está falando. Vamos entender primeiro o que esse texto não está falando. Ele não está falando que nós estamos diante de 2 caminhos, porque a impressão que temos quando lemos é que nós estamos aqui diante de 2 caminhos, de 2 portas, para fazer uma escolha, como se estivéssemos num caminho neutro, num caminho só, e de repente chegamos numa bifurcação. Eu vou entrar pela porta larga ou vou entrar pela porta estreita? Mas não é isso. O que Jesus está dizendo é para escolher a porta estreita. E por que ele está dizendo isso? Porque já estamos na larga. E por que podemos afirmar? Salmo 51, 5. E vai estar escrito lá que nós nascemos em iniquidade e nós fomos concebidos em pecado. A Bíblia é muito clara ao afirmar que já nascemos em pecado. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda ele afirma em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo está mostrando esta verdade, mas esta verdade também está na boca do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 2, quando ele vai afirmar que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós não estamos aqui diante de 2 caminhos, nós estamos aqui diante de um caminho, porque no outro caminho nós já estamos.
Nós estamos presos e mortos em nossos pecados e delitos, a não ser que passemos pela porta, é o que Jesus está dizendo. Passai pela porta estreita. Porta fala de acesso. E a gente já pensa em um lugar. Mas não. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim viverá. Entrará e sairá. E encontrará pastagens. O que Jesus está dizendo é: a porta sou eu. Porque eu sou a vida. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta é o lugar que passamos para ter acesso a Deus, para chegarmos a Deus. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. E você precisa passar por mim, se você quiser ir para a presença de Deus. Então nós não passamos pela porta. Precisamos entender que para passar pela porta não é simplesmente erguer a mão num culto e dizer assim: olha, eu aceito Jesus, eu quero tê-lo como meu Salvador e agora estou garantido, vou para o céu. Não, isso não é suficiente. Muitas pessoas estão dizendo que aceitam a Jesus, mas não mudam de vida. E precisamos ter um cuidado muito grande aqui, amados irmãos, porque nós podemos aceitar a Jesus, mas talvez Jesus não nos aceite. Eu posso dizer isso por causa do texto que está em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21. E lá está escrito assim: não é só aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas é aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia. Essa informação é muito preocupante, porque lá está escrito assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, muitos milagres, expelimos demônios e fizemos muitos milagres. Mas eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a injustiça, os que praticam a injustiça. Precisamos entender que nós não acessamos o céu por obras, embora seja muito atraente olharmos milagres acontecendo, curas acontecendo, pessoas profetizando a palavra de Deus, outros expelindo demônios, e nós olhamos esses sinais e pensamos: não, é claro que essas pessoas são pessoas de Deus, e porque estão fazendo estas coisas, com certeza estão no céu. Jesus diz que pode ser que não, porque não se entra no céu pelo que se faz, não se acessa o céu pelas obras. É por isso que está escrito em Efésios 2, de 8 a 10: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras. Não se acessa este lugar, não se entra no reino de Deus por aquilo que se faz, pelo acúmulo de caridade. Porque se desta forma fosse, a cruz de Cristo não teria cumprido o seu papel, seria insuficiente. O mérito de entrarmos no céu é de Cristo e de sua obra vicária em nosso favor e não nosso. É por isso que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para passar pela porta, precisa se arrepender.
E arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de vida. Uma pessoa que tem Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, preste muita atenção nisso. Ela não é mais a mesma. Ela não mente mais. Ela não fica presa em vícios como pornografia e álcool. Ela não é mais violenta. Seu vocabulário muda, sua conduta muda, sua postura muda. Porque a partir do momento que essa pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ela naquele mesmo dia, naquela mesma hora que aceitou, naquele mesmo instante, ela passa a ser templo do Espírito Santo de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo diz: vós não sabes, ou não sabeis, que vós sois templo do Espírito Santo, que fostes comprados com o sangue de Jesus. Quem aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, foi comprado pelo sangue dele e imediatamente passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita mais em templo feito por mãos humanas. O Espírito Santo habita dentro de cada um daquele que crê. E é por isso que nós precisamos ter um santo temor sobre o que pensamos e sobre o que fazemos com o nosso corpo, porque pertencemos ao Senhor. E não podemos pisar no sangue de Jesus e no seu sacrifício, ignorando tudo que Ele fez por nós, vivendo a vida do nosso jeito, seguindo os nossos prazeres e paixões, sendo escravos dos nossos desejos. Não! Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo afirma: eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se arrepender é ir para a cruz. Se arrepender é morrer para esta vida e viver para Deus. Se arrepender é crucificar desejos e paixões. Se arrepender é buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Arrependei-vos, disse o Senhor, e crede no Evangelho. Crede na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É João 17:17, aonde Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Verdade, para ser verdade, tem que ser eterna, porque se a verdade acabar, não era verdade. Verdade, para ser verdade, precisa ser absoluta, porque se a gente puder tirar e colocar alguma coisa, então não era verdade. Verdade, para ser verdade, tem que ser imutável, porque se mudou, não era verdade. Ser eterno, ser absoluto, ser imutável, são atributos da divindade, são atributos de Deus. Por isso ele disse: eu sou a verdade, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Quem crê na palavra de Deus, crê na palavra imutável de Deus, crê também na pessoa de Jesus, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Se você crer, você será salvo. Mas é crer na palavra, é crer em Jesus, é se arrepender. Então, se entra ou se passa por essa porta pela fé, se arrependendo, crendo. Mas o apóstolo Paulo afirma em Efésios 1, 13 e 14, que todo aquele que ouve e crê, agora ele é selado com o Espírito Santo de Deus. E isso significa que quando você é selado, que você agora é propriedade de Jesus. E nós precisamos entender bem isso, que nós fomos comprados naquela cruz pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos transportou da morte para a vida, das trevas para a luz, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, da orfandade para sermos chamados filhos de Deus, porque é o que está em João 1,12. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho se você crer. O céu só tem filhos. Só aqueles que passam pela porta,
Por isso ele diz: apertado, estreita e apertada é a porta. E por que é? Porque para passar pela porta precisa crer e precisa obedecer. Não adianta só você dizer assim, ou você vir na igreja, participar de rituais e liturgias e achar que por isso está garantido. Não. Jesus disse em João 14:15: aquele que me ama, faz o que eu mando. Não adianta dizer que amamos a Deus se não obedecemos os seus mandamentos. Não adianta dizer que amamos a Deus se não vivemos a sua palavra. Não adianta nada dizer que amamos a Deus se não alinhamos a vida com a santa palavra de Deus. Amar a Deus é se reposicionar espiritualmente. Amar a Deus é viver pela sua palavra. Amar a Deus é não negociar os princípios e valores da palavra de Deus. Amar a Deus é deixar o Espírito Santo liderar a nossa vida. Amar a Deus não é eu ter o Espírito Santo. Amar a Deus é o Espírito Santo me ter. É diferente. Passar pela porta precisa de fé, precisa de arrependimento, precisa ser selado, precisa crer. Mas depois que passa, Jesus disse: agora tem o caminho. E também apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. Isaías 35:8 está escrito: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, já está profetizando que ele virá e que ele é o caminho de Deus, o caminho santo. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro à luz das Escrituras. E este caminho santo foi profetizado por Isaías. Mateus 3:3, João Batista refere-se a Isaías quando diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. No caminho nós somos salvos para as boas obras. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para andarmos em toda a boa obra que de antemão Ele separou para nós. Nós precisamos entender que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Porque quem está em Cristo, quem é filho de Deus, quem creu e se arrependeu, vai produzir frutos de arrependimento e vai andar em toda a boa obra que Deus separou para você andar nelas. Porque essas obras glorificarão a Deus. Não são as suas obras, mas as obras de Deus na sua vida. Uma coisa é você convidar Deus para a sua agenda. Outra coisa é você rasgar a sua agenda e entrar na agenda de Deus. Uma coisa é você viver para os seus sonhos. Outra coisa é você abrir mão dos seus sonhos e dizer: Senhor, eu quero viver sonhos mais altos, eu quero viver os teus sonhos. É diferente. É cumprir a agenda do Espírito Santo. É viver uma vida para a glória de Deus. São obras que glorificam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São obras que trazem o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus na terra. Quando Jesus diz: é chegado entre vós o reino de Deus, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está onde há o domínio de Cristo. E se o domínio de Cristo está na minha vida e na minha casa, então ali está o reino de Deus. Amém, irmãos? Então esse é o caminho. E o caminho é para fazermos as boas obras. No caminho precisamos ter foco. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não se distraia. O autor aos Hebreus diz: olhe firmemente, olhe para ele. Ele é o autor, ele é o consumador da sua fé. Ele é o Senhor. Não perca o Senhor de vista, porque se você se distrair e perder o Senhor de vista, você pode começar a andar de novo nos seus caminhos. E os nossos caminhos são maus, e os nossos caminhos nos trazem dor. Para você andar reto, para você andar certo, você precisa ter os olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não perca o foco. Ainda no caminho, precisamos entender que vivemos pela graça.
e a graça aponta para o amor. Amados irmãos, Jesus Cristo não pode ser reduzido a um conjuntinho de regras. Ele é uma pessoa e Ele nos convida a andar com Ele. É um relacionamento no caminho, aonde eu vou conhecendo o coração do meu Deus e o meu Deus vai conhecendo o meu coração. É um caminho cheio de amor, cheio de graça, cheio de compaixão e de misericórdia. E nesse caminho, o nosso Deus amoroso, Ele nos dá descanso diante das dores e dos problemas que passamos. É por isso que está lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Amados irmãos, no caminho, precisamos de Jesus. Precisamos do descanso. Só há descanso nele. Férias não é garantia de descanso, você sabe disso. Feriado não é garantia de descanso. O descanso verdadeiro está no Senhor. É por isso que ele diz lá em João 14, 27, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Deus é ultra circunstancial. A paz do mundo não é paz, é trégua. A paz do mundo é circunstancial, mas a paz de Deus não, ela excede todo o entendimento. Se você estiver no caminho com Cristo, ainda que venham as tempestades, ainda que venham as doenças, ainda que venham os problemas, ainda que venham as dores, ainda que venha o abuso, a rejeição, as feridas, as mágoas, os abandonos, ainda assim você terá paz, porque essa paz é de Deus. Essa o mundo não rouba, essa o mundo não tira, essa o diabo não tem poder para mexer. No caminho, os nossos olhos precisam estar no Senhor e o nosso coração precisa estar nele. A gente precisa lembrar que somos forasteiros e peregrinos nessa terra, que a nossa pátria não é essa. Filipenses vai nos afirmar isso, 3:20. O apóstolo Paulo vai dizer, a nossa pátria é celestial, nós não somos daqui, a nossa casa é com Ele. Você não é um cidadão dessa terra, você não é deste lugar, você não pertence a este lugar. Quem vive no caminho já entendeu que é forasteiro e peregrino. Quem vive no caminho já entendeu que essa pátria não é sua. É por isso que Jesus diz lá em João 14, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus morreu e preparou um lugar para mim e para você. E quem está no caminho precisa entender isso. Você está passando. Não há garantia nenhuma que você estará vivo semana que vem. Mas nós esquecemos disso, tão fácil. E pensamos, não, eu posso planejar a minha vida. Eu posso estabelecer minhas prioridades. Eu sei que você pode. Só que não há garantias. Se você soubesse que não estaria mais aqui semana que vem, que a sua vida ia até sexta, será que você conversaria com algumas pessoas que você está adiando a conversa? Será que você pediria perdão para algumas pessoas? Será que você liberaria perdão para outras? Será que você ia deixar de ser mimizento, melindroso, soberbo, orgulhoso e chato, se soubesse que ia morrer em uma semana? Será que você ficaria mais humilde, mais tolerante, mais bondoso, mais compassivo? Creio que sim. E por que a notícia da morte tem que chegar para a gente mudar? Por que é que nós não somos mais tolerantes agora? Menos egoístas, menos altivos, mais humildes, mais mansos, mais misericordiosos e compassivos agora, no caminho com o Senhor. É isso que precisamos, irmãos, entender, que nesse caminho é um caminho de santificação. E santificar é tirar da nossa vida tudo aquilo que não se parece com Jesus.
Tem muita coisa na nossa vida que não se parece com Jesus. E talvez você pense: pastor, mas se eu não tirar tudo agora, eu tiro depois. Mas eu preciso te dizer, irmão, que talvez não haja um depois. Há uma urgência de que seja agora. Coloca para mim Hebreus capítulo 9, verso 27, faz favor. E veja o que a palavra de Deus diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Quantas, irmãos? É uma vez. Uma. Se você crê na Bíblia, é uma. Pastor, eu vou reencarnar um passarinho. Irmão, com todo respeito, não vai rolar. Na próxima vida eu me conserto com Deus. Não tem. Ao homem é ordenado morrer quantas vezes, diz a carta aos Hebreus? Uma. E não adianta você ficar com raiva de mim, eu não escrevi os Hebreus. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então, se você crê na Bíblia e crê em Jesus, e crê em Deus, e crê no Espírito Santo, creia também nisso. Não creia só no que te convém. Ou creia em tudo, ou não creia em nada. Porque Jesus disse assim: quem não junta comigo espalha, e quem não está comigo está contra mim. É muito interessante o que ele disse, porque ele não diz que há um caminho neutro, que há pessoas neutras. Ele diz: se você não está comigo, você está contra. Se você não está comigo, estar comigo significa estar 100% alinhado com a minha santa palavra, porque aquele que me ama faz o que eu mando. E por isso ele ordenou aos homens, em Mateus 28, a partir do verso 19, ele mandou que nós façamos discípulos de todas as nações, ensinando tudo que ele passou para nós, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ceia é uma ordenança, fazer discípulos é outra, mas batizar-se ainda é outra. Se você não foi batizado, você precisa tomar uma decisão. O batismo, diz Romanos 6, é a morte, representa a morte para a velha vida e o início de uma nova vida em Cristo. É um marco divisório na caminhada cristã. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O batismo precisa ser precedido de arrependimento e de fé. Você precisa se arrepender e crer e dizer: sim, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Volto a lembrá-los: Ele não pode ser Salvador de quem não é Senhor. Não podemos seguir a Cristo por conveniências, só podemos segui-lo por convicção. Você precisa tomar uma decisão. Ou você pega tudo, ou você larga tudo. É isso que ele nos pede. O que você acha que alguém que morreu por você pediria? Menos que isso? Ele quer você inteiro. Ele te ama por inteiro. Ele se entregou por inteiro. É justo que ele te queira por inteiro. O que está em pauta aqui não é o quanto ele nos ama. O que está em pauta aqui hoje é quanto nós o amamos. Porque se o amamos, então obedeceremos. Se não amamos, não obedeceremos. Teremos boas explicações, justificativas e argumentos para permanecermos na mesma posição que estávamos antes de conhecê-lo. Mas se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você crê em Cristo, então crê em tudo. E se você não foi batizado, trate logo de resolver isso com o Senhor. Nós vamos ter os batismos aqui no dia 21 de setembro, dia 19 de setembro. Mas quero avisar os irmãos: batismo não salva, batismo não purifica pecados, batismo não lava pecados. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, naquele momento você foi salvo.
O batismo é uma ordenança. Você está dizendo, Ele é meu Senhor. Se Ele mandou fazer, farei. Se Ele mandou fazer discípulos, farei. Se Ele mandou participar da ceia, é isso que farei. Se Ele mandou eu morrer para o pecado, é isso que eu farei. Se Ele mandou entregar a minha vida, então é isso que farei, porque Ele é meu Senhor. E isso precisa voltar a ser pregado nas igrejas. Os crentes não dizem para Deus o que Ele deve fazer. É Deus que diz para os crentes o que Ele deve fazer. Não é o filho que diz ao seu pai o que o seu pai deve fazer. É o seu pai que diz ao seu filho o que ele deve fazer. É o pai que manda na casa, e o nosso Deus é nosso Pai. Amém, irmãos? Estreita é a porta, e estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. Porque você vai precisar fazer escolhas. Você tem decidido por Cristo? Você tem decidido obedecê-lo? Ou você obedece até um ponto, até um tanto, e quando não é conveniente você não o obedece? Isso fala do seu amor. Isso fala sobre você. Isso é a medida do seu amor por Ele. Romanos 5,8 diz que Ele te amou quando você estava na lama do pecado. Como aquele menino que estava naquele chiqueiro, aquele filho pródigo, cheirando a porco. E quando ele volta, o pai está com os braços abertos esperando dar um abraço nele. Ele estava cheirando a porco, o pai abraça e beija. Esse é o amor de Deus por nós. Mas como eu disse, o que está em pauta aqui hoje não é o amor de Deus por nós. O que está em pauta é o nosso amor por Ele. Pense nas suas escolhas nos últimos 2 meses. Ele esteve em primeiro lugar? Ou você abriu mão dos seus mandamentos para fazer aquilo que você achava melhor? Precisamos realinhar nossa vida com Deus. Porque se o mundo está perdido, é porque a igreja perdeu a sua voz. Se o mundo está perdido e está nas trevas, é porque a igreja deixou de iluminar. Se o mundo está cheirando podre, é porque a igreja deixou de salgar. Se o mundo não tem cheiro bom, é porque a igreja deixou de ser o perfume de Cristo. Se o mundo não sabe para onde vai, é porque o Espírito Santo está perdendo a liderança da igreja. Mas se eu e você decidimos dar o primeiro lugar a Deus em nossas vidas, todas as coisas que estão fora de ordem, eu te garanto, vão para o seu devido lugar. Dê a Deus o primeiro lugar, e tudo irá para o seu devido lugar. Tire Deus do primeiro lugar e veja a bagunça que vai ficar. O meu tempo acabou, mas eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando com você. Eu peço a Deus que fale com você sobre estas verdades. Cuidado com o ensino dos homens. Cuidado com esses coaches. A teologia da prosperidade, dizia o pastor Eduardo hoje para mim, é menos pior do que a teologia dos coaches. Porque na teologia da prosperidade, ainda a pessoa acredita que Deus iria prosperar em sua vida, embora essa teologia reduza Cristo a ser um gênio da lâmpada para fazer nossas vontades. Mas a teologia dos coaches coloca eu como centro. É a volta do humanismo. Nós somos pó, irmãos. Não há poder em nós. Há poder somente num nome. O nome que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. É o único nome. Só esse. Esse nome, você sabe, esse nome salva. Esse nome liberta. Esse nome transforma. Esse nome cura. Esse nome reconcilia. Esse nome perdoa. E perdoa. E perdoa. E perdoa. Todas as vezes que a gente chega arrependido, todas as vezes Ele diz: eu te perdoo. Que pai é esse? Que amor é esse? É constrangedor alguém ser tão maltratado e permanecer numa posição tão amorosa. Precisamos corresponder a esse amor com mais dignidade. Amém?
Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Se você desejar se batizar, temos a classe de batismo todos os domingos, às 9 da manhã. Eu mesmo sou professor. Pode vir que eu estou te esperando. Se você deseja aprender mais sobre a Bíblia, venha na classe. E ouvindo os ensinamentos de Jesus, decida o que você quer fazer. Porque Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele diz: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Não é compulsório. Não é obrigatório. É voluntário. É porque entendeu. Que o Espírito Santo te abençoe nisso. Senhor, nessa noite feliz, neste santo lugar, nós agradecemos ao Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. E que o apelo que eu faço é que todos nós possamos voltar ao Senhor e amá-lo como o Senhor nos ama. Amá-lo mais, um pouco mais a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver esse amor, que esse amor cresça e que o pecado se torne tão nojento para nós como ele é para o Senhor, a ponto de não conseguirmos fazer aquilo que o Senhor abomina, porque nós não queremos magoá-lo ou insultá-lo com escolhas que não glorificam o teu nome. Ajuda-nos a ler e entender as Escrituras, porque cuidamos ter nelas a vida eterna. Ajuda-nos a focar naquilo que realmente importa, porque os nossos dias na terra são poucos, mas os nossos dias contigo serão eternos. Mude, Senhor, nossas prioridades, reposicione nossa vida espiritual, alinhe os nossos corações e limpe-nos de toda mentira e de todo engano. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que acreditamos nas conveniências e abrimos mão das convicções. Livra-nos, Pai, de seguir nossos próprios desejos, mas ajuda-nos a permanecer nas veredas santas e retas da justiça do Senhor. Recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque somente Tu és digno de receber. E fica conosco, fala conosco. Estamos começando a semana e podemos já perceber que será uma semana extraordinária contigo, porque aonde o Senhor está, tudo é diferente. Vai à nossa frente, Senhor, e nos guia aos vales verdejantes e às águas tranquilas. Nos guie, porque não sabemos chegar lá, mas se o Senhor nos guiar, então encontraremos esses lugares tão tremendos que só podemos vivê-los na Tua santa presença. Abençoe nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, nosso trabalho, as obras das nossas mãos, para que tudo o que fizermos, com um fim último, glorifique o Teu nome. É a nossa oração, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.